bonitos e bonitas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Momô no meu canal. Já faz agora aquilo que você já sabe, ativa as notificações clicando no sininho da Momô para que você não perca nenhuma atualização, nenhum vídeo novo e que você também não perca a oportunidade de aprender mais sobre o mercado digital. Nesse vídeo aqui, eu quero falar para você o seguinte: o que um gestor de tráfego faz. Opa, não é tráfico, é tráfego. É isso aí. Ah, bom. Bom, vamos lá então. O gestor de tráfego, ele tem que entender de mídias sociais. Então, se você não entende como que funciona o tráfego orgânico e o tráfego pago, você não consegue entender as mídias. Como que as pessoas chegam até as redes sociais, ou até um site, ou até uma página de venda? Qual é o processo disso tudo? O gestor de tráfego, ele tem que entender essas mídias. A gente fala assim de tráfego pago, que é aquele que a gente paga, né, para aparecer, para anunciar, para levar essas pessoas até um lugar de destino. E o tráfego orgânico, que na verdade não é nada orgânico. Porque esse vídeo que você está vendo aqui agora, eu preciso de um celular para gravar, de uma câmera, de um microfone. Ou seja, né, não há nada que é realmente gratuito. Porém, a gente diferencia o orgânico como gratuito, por quê? Porque se investe menos, mas também atinge-se menos pessoas. Então, vamos lá. Isso é o tráfego pago e o orgânico. Beleza, Mônica, entendi. Mas e agora? Eu sabendo o que é isso, eu posso ser um gestor de tráfego? Claro que não, meu filho. Você precisa entender de muitas outras coisas. A pessoa que vai buscar você para se tornar o profissional de tráfego, o especialista de tráfego dela, ela quer o quê? Ela quer um resultado. E para que você possa levar resultado para ela, você tem que estudar o público que essa pessoa quer atingir. Então você tem que entender o comportamento desse público, você tem que entender o que eles leem, o que eles fazem, o que eles gostam, quais páginas eles curtem, quais pessoas eles seguem. Ou seja, você tem que fazer uma análise geral dessa persona, dessa pessoa, desse público. Você precisa entender. Então, você precisa aprender a fazer isso, a analisar tudo isso, para então encontrar as pessoas certas para o seu cliente. O gestor de tráfego não é apenas fazer tráfego, não é isso. Você tem que estudar. E isso é uma das coisas que você tem que aprender e desenvolver, essa habilidade de encontrar essas pessoas, então, para poder oferecer aquilo que o seu cliente deseja ofertar. Que mais? Deixa eu ver aqui no meu papelzinho. Precisa também estudar a base, né? Que é isso? Tem que estudar a base do marketing digital. Se eu falar aqui para você, uma landing page. O que é isso? Você tem que saber o que é uma página de captura, o que é uma página de vendas, o que é um e-mail marketing. Então você tem que saber da base. Você tem que saber a estrutura desse funil que você vai construir para chegar até o momento da venda, até o momento do agendamento, até o momento dos finalmente. Tem todo um processo. O gestor de tráfego, ele tem que entender cada uma dessas etapas genuinamente. Para quê? Para quê? Para que venda, para que faça o agendamento, enfim, tudo isso aí que eu já acabei de dizer. Você tem que também saber um pouco de copy. O que adianta, né? Você fazer o tráfego, levar para uma página de vendas e você não sabe se a copy tá boa, se a copy tá ruim, para você poder ajudar a pessoa que construiu essa landing page, né? Essa página. Você tem que ter um conhecimento, porque tá tudo nas suas mãos, né? O fechamento de tudo isso, de todas as etapas desse funil completo, acaba nas suas mãos, porque tem que estar tudo redondinho para que na hora que você leve essas pessoas para passar por todo esse caminho, você saiba que o caminho está harmonioso para elas. E que aí é só levar essas pessoas até lá e que tudo dará certo lá nos finalmente. Se você não tiver esse conhecimento, você vai lá saber o que tá falando lá, né? Qual a copy será que tá boa do meu anúncio? Não sei. Da minha página de vendas, da minha página de agendamento.
Não sei? Então você tem que ter esse conhecimento. O gestor de tráfego, ele tem que ter esse conhecimento de marketing, porque é marketing pago. A gente vai fazer o marketing, vai botar dinheiro, vai aparecer para um número maior de pessoas, vai estar ali. E aí, meu filho, tem que vender, tem que fazer as coisas acontecer. E se você não entender todo o processo, você não vai ter sucesso como gestor de tráfego. Por isso que é tão importante. É tráfego, gente, é tráfego. Tá? E outra coisa, você tem que criar uma estratégia de acordo com o seu cliente. Então não adianta você usar uma mesma estratégia, por exemplo, para uma imobiliária e para um dentista. Você não pode usar a mesma estratégia. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia, em francês, stratégie. Estratégia de um lançamento por um perpétuo, né, para um produto que vai vender todos os dias. Então, o gestor de tráfego, ele também é o estrategista. Ele vai criar a estratégia, vai mostrar lá, ó, nós vamos fazer isso, dessa maneira, para poder, então, a gente obter o resultado desejado. Uma outra coisa que você vai ter que fazer, que isso é o óbvio, né? Depois que você estudar tudo sobre marketing, entender todo o processo, o que é importante para poder fazer as coisas acontecerem, agora a gente precisa do quê? Opa! A gente precisa do quê? A gente precisa levar essas pessoas. Como é que a gente leva essas pessoas? Utilizando Google, Facebook Ads, Google Ads, Taboola, entre tantas outras que tem por aí. Você tem que saber sobre as ferramentas de tráfego, como utilizá-las, quais os tipos de campanhas, quais os tipos de coisas que eu tenho que utilizar dentro dessa ferramenta que vai dar certo. Não é só, né, ir lá para o seu gerenciador e aí fazer as suas campanhas. Não é assim. Você tem que saber construir todo esse processo para chegar lá dentro e fazer tudo bonitinho, redondinho, de forma assertiva para atingir o público certo. Depois que você estudou isso, que você aprendeu a utilizar as ferramentas de tráfego pago, o que você tem que saber agora? Não sei. Analisar métricas. Meu querido, se você não souber analisar as métricas, acabou-se tudo. Você tem que saber se as métricas, elas estão legais em relação ao público, em relação ao criativo, em relação às páginas onde você está direcionando, se for para o WhatsApp também, porque tem tráfego que leva direto para um WhatsApp. Você tem que identificar através da sua análise de métricas se os pontos estão todos encaixados, se as pecinhas do seu quebra-cabeça estão todas encaixadinhas, formando então a figura desejada. Se não tiver, acabou, não vai sair ali, não vai acontecer ali o que você quer. Que é, né? O que é? Vender, gerar caixa. Então, para que isso aconteça realmente, você tem que analisar as métricas, colocar na planilha, mostrar lá para o seu cliente, ó. Olha só, olha lá, olha só, olha que legal. Tô pagando tanto por lead, por pessoa que chegou ali na página, por pessoa que chegou até no seu WhatsApp. Tô pagando tanto para sair uma venda, para sair um agendamento, tá compensando. Então, se você não souber analisar todas essas métricas, você não consegue entender, primeiro, se tudo que você fez, né, as pecinhas do marketing estão encaixadas, e também não consegue entender se o que você fez está certo e está gerando resultado de fato para o seu cliente. Então, recapitulando, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, você tem que entender de marketing digital, ferramentas de marketing digital, tem que estudar as ferramentas de tráfego pago, tem que estudar as métricas, tem que aprender, tem que estar craque, tem que estar filé. Depois disso, você vai ter que aprender uma outra coisa que a gente vai voltar aqui em um outro momento para falar também, que é o quê? Vender o seu serviço, né? Então você vai ter que buscar empresas que desejam ter um gestor de tráfego, buscar profissionais liberais, dentistas, médicos, fisioterapeutas, clínicas de estéticas. Você vai ter que buscar restaurantes de delivery, ou seja, existem inúmeras empresas no mercado precisando de gestor de tráfego. Realmente. Você só tem que se tornar um especialista para poder, então, ir lá ofertar o teu trabalho. E aí, como cliente, tá? Quando eu digo especialista, você não precisa de
ter já feito tráfego 1 milhão de vezes. Não é isso que eu tô dizendo. Mas você tem que entender tudo isso que eu falei. Você tem que ter conhecimento sobre tudo isso que eu acabei de citar. E aí você tem que fazer o que então? Ir lá, fecha com o cliente, né? E corra atrás do resultado, que é isso que o seu cliente quer, resultado. E aí, com o dinheiro do cliente, você vai se tornando cada dia melhor. Como eu sempre digo, quanto mais você faz, melhor você fica. Tenha isso na sua cabeça. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então, faça. Não fica aí parado esperando as coisas acontecerem do dia para noite, porque não vai acontecer. Se você não realizar e executar, você não vai chegar a lugar nenhum. É simples assim. Então, bora aprender mais sobre gestão de tráfego, se tornar um especialista, para que assim você melhore a sua vida todos os dias um pouquinho mais. Um beijo no coração e a gente se vê logo mais, bonitos e bonitas. Tchau, tchau!